Oi, desculpa se tiver barulho de dominó, tá? Que a minha avó tá jogando lá fora. Eu vou tentar fazer um exemplo aqui e aí eu acho que pode ajudar. Bom, vamos lá. O que está escrito aqui? Se para todo x r de xa, então existe um x r de xa. Esse r pode ser uma propriedade qualquer e eu não sei se você consegue ver, mas intuitivamente parece que isso é válido. Porque, tipo, se para todo x existe ele segue uma propriedade R, então existe um X que segue a propriedade R. Assim, de modo empírico parece que está certo, mas vamos provar isso daqui por refutação. Então a gente tem essa sentença e aí a gente vai negar ela. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso com uma mão só? Existe X, R de XA. Existe x, r de xa. Show. Aí eu vejo na tabelinha que quando eu tenho a negação de uma implicação, eu repito o antecessor e nego o sucessor. Então, eu vou fazer isso. Eu repito o antecessor para todo x, r de xa, que é essa primeira parte, e a segunda eu nego. Existe x, r de xa. E aí eu boto um checkzinho porque essa parte eu já fiz. Bom, o que acontece? Como é que você vai desmembrar isso? Quando a gente está fazendo a árvore de refutação, a gente quer saber da validade de uma sentença. Então, a gente vai supor que a sentença é falsa, e aí a gente vai tentar fazer a validação dela, e aí a gente vai cair numa contradição. Então, se a sentença falsa, que a gente supôs que era falsa, se contradiz, então é porque ela é verdadeira. Desculpa. E aí, a gente vai para aquela outra regrinha do LC. Quando você tem um elemento X dentro de um conjunto, tipo para todo X, então significa que você pode escolher qualquer X que esteja nesse elemento. Por exemplo, nesse conjunto, perdão. Por exemplo, você tem um conjunto e aí você tem vários elementozinhos aqui dentro. E essa sentença aqui é verdade. Então, para todo x, r de x. Então, se você pode escolher qualquer elemento desse conjunto que não vai ter problema. Então, a gente faz com que Isso. Então, a gente pega um elemento A, por exemplo, desse meu conjunto. Pode ser qualquer elemento. Igual aqui, ó. Para todo x de A, você vai pegar um elemento que tem uma constante T, A, Z, C, qualquer uma, tanto faz. E beleza. Aí você não dá um checkzinho aqui, porque como você pode pegar qualquer elemento desse conjunto, a partir dessa sentença, você pode utilizar ela mais de uma vez. Então, a gente não dá check nela, apesar de saber que a gente pegou daqui. Aí tem gente que faz assim, ó. Eu não sei se isso é bom para você. Bota números nas linhas. 2, 3, 4. O Lucas faz isso. E aí ele faz uma referência de qual linha é, entendeu? Aí aqui é tipo da linha 2. O 4 veio da linha 2. Só para você não se perder enquanto você tá fazendo. Nossa senhora, esse vídeo tá muito longo. Enfim. Aí você pegou daqui. Aí do não existe x, r de x. Então, você vai criar... Não existe x, r de x. O que existe? O que isso significa? Que nenhum elemento desse meu conjunto tem essa propriedade R de XA. Eu não sei se você chegou a ver equivalência, mas assim, a gente sabe que o não existe... Ah, escrever pelo celular muito ruim. Não existe XR de XA é equivalente a para todo X não existe R de XA.
Essas duas sentenças são equivalentes. Então, existe assim. Para todo x do conjunto, ele não segue essa propriedade. Eles são equivalentes. Então, mas a gente não pode botar equivalência aqui na árvore de Tableau, mas é só para você ter mais ou menos uma noção do que ele está significando. Então, quando a gente vai instanciar esse cara aqui, ai, Jesus, foca, a gente faz que nem a nossa regrinha aqui. Então, a gente pega uma constante que já exista na nossa árvore e põe ela aqui, que seria não R de A. Opa, A já tem, R não R. Estão se contradizendo? Sim. Então, eu fechei a minha árvore. Isso era para ser um X a linha. O que acontece? Quando você tiver essa regra daqui e essa regra aqui, você obrigatoriamente tem que criar uma nova variável que não esteja na árvore. Entendeu? Nesses casos aqui, a gente tem que utilizar alguma que já tenha na árvore. O que acontece? Quando eu utilizei essa daqui, eu tive que criar uma nova porque eu não caí em nenhuma dessas situações. Então, eu tive que criar uma nova constante aqui. Mas, dê preferência a criar as constantes, certo? E depois você tenta fechá-las nessa daqui, dependendo do exemplo que você tiver. Por exemplo, eu vou mostrar um caso aqui que eu fiz. Que eu fiz essa palhaçada. Por exemplo, nessa letra G aqui. Para todo x, P de x, então, para todo x, Q de x. E não existe x, Q de x. Aí, o que acontece? Eu cheguei aqui, peguei essa questão aqui, que não existe x, não P de x, que segundo a minha regrinha, tá aqui, ó. E aí eu criei uma nova variável a partir dela, que foi o menos PP de A, entende? Não existe x que não corresponde a propriedades P de x. E aí aqui, menos não PA, então deu PA. Só que aí quando eu continuei a questão, tipo, eu não fechei PA em nenhum momento, entendeu? Então isso daqui foi completamente inútil para mim. Eu poderia ter utilizado essa fórmula aqui para fechar um PB ou qualquer outra coisa assim, entendeu? Então só fica ligado. Tenta primeiro fazer essas linhas aqui, se aparecer, né? E depois você fecha com esses casos aqui.